Hoje nós vamos falar sobre a doença e uma outra visão da doença, não essa visão tradicional que as pessoas têm, que a medicina ocidental tem e que muita gente dentro da assistência médica comunga e divulga. É uma outra visão. Eu, como médico, tive que fazer uma mudança de conceito, uma mudança de visão, uma mudança de mentalidade, e não foi um processo muito fácil, sabe? Eu confesso a vocês que foram muitos anos, porque quando você entra numa faculdade de medicina, você recebe aquela quantidade de informação e existe uma cobrança daquilo do que é científico, né? Então, já tem uma pergunta aqui: como olhar a doença, nós, como nossa amiga, se queremos ficar livre dela? Pois é, Marilei, nós vamos responder essa sua pergunta lá mais para frente, viu? Questão da doença, nós temos que ver pela parte conceitual, né? Então nós vamos trazer para vocês aqui uma conversa, a nossa visão da medicina, a visão da doença. Marília, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo certinho, tudo bem, Tudo, graças a tudo Deus. maravilhoso. Boa noite para todo mundo que, enfim, está aqui conosco e quem vai chegar também. Que seja uma noite linda aí de muita luz e de reflexão, né, nas nossas vidas. Com, Obrigada pelo cer convite. com certeza eu agradeço a sua presença e como o assunto é doença, eu vou pedir a permissão como médico para começar a falar algumas coisas e depois você compartilhar um pouco da sua vivência, da sua experiência, né? Então, quem está entrando aqui, o nosso assunto hoje é esse, é uma outra visão. É a nossa proposta de hoje. Eu fiquei muito tempo sem fazer live, fiquei acho que quase um mês sem fazer live. E hoje é a minha retomada, né? Ok, Vamos pessoal? dividir hoje experiências reais de vida, né, doutor? Sim, Experiências sim, de porque eu vida. também tenho a minha experiência de como não só como médico, mas como paciente também. Claro, Tive claro. que olhar para várias doenças, histórias das minhas histórias de doenças que eu tive na minha vida. É um assunto bastante interessante. E eu quero começar falando para vocês a respeito do conceito de doença. A doença, ela é tida como uma desordem do tecido, como algo que produz uma perturbação da fisiologia, do funcionamento do organismo. Algo está errado, algo não funciona bem. Nessa visão, eu tenho uma classificação em 4 tipos de doença. Primeira são as doenças agudas, são as doenças que ou vão para a morte ou para a cura. Por exemplo, Covid. Covid é uma doença aguda. Ela vem, passa, instala, o sistema imunológico reage e a pessoa ou ela se cura ou ela morre. Isso vale para pneumonia, meningite e uma série de doenças agudas. Existem as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, lúpus, artrite, uma série de doenças que não têm a tendência a se curar sozinha, como as doenças agudas. Existe um terceiro tipo que eu chamo de doenças físicas. Então, uma insolação, uma intoxicação alimentar, os traumas, as fraturas, todas são as doenças físicas. E por último, existe aquilo que eu chamo de doenças sistêmicas. O que são doenças sistêmicas? São doenças que têm uma conotação com o sistema familiar e a pessoa não sabe. Por exemplo, crianças ficando doentes. Uma criança, ela nunca fica doente por si só. Ela sempre fica doente pelo sistema. E muitos de nós, você que está me ouvindo, já ficou doente por amor ao seu sistema familiar. Ou por um antepassado, ou pela mamãe, ou pelo papai. Existe um movimento, Marília, dentro da visão da constelação, que é eu por você. Uhum. Muitos filhos, muitas filhas entram nesse movimento sem perceber, porque tudo isso é a nível anímico, é a nível da mente quântica, onde a gente não tem consciência. Então é num nível completamente subconsciente. E muitos filhos vão para a doença no lugar da mamãe e do papai, Do papai. tá? Que incrível, né? Só algum detalhe, as doenças crônicas têm conotações emocionais. As doenças agudas têm conotações emocionais. E as doenças físicas, menos, mas
tem a lei da atração. Então, as emoções estão em Tudo. todas as doenças. Eu tô só listando aqui todas as minhas doenças, tô só fazendo as conexões, tô adorando, vou aprender horrores hoje. E aí, então, endometriose, perguntaram, doença crônica, é uma doença autoimune, que tem um fundo emocional muito grande. Complementando ainda essa introdução, existe sempre na lei de causa e efeito, que é uma lei universal, uma lei criada por Deus, em que todo efeito, e a doença é um efeito, tem uma causa. O problema é que a visão da medicina ocidental hoje, Marília, ela encara a doença como aquilo que eu vejo, aquilo que é visível no microscópio, ou aquilo que aparece num ultrassom, num raio-x, num exame de ressonância, num exame de imagem. Uma alteração. Então, isso é doença. Quantas vezes você que está assistindo se sentiu doente, sentindo que não estava bem, acordava cansado, que estava meio em depressão, não estava bem, procurou um médico, fez uma batelada de exames e depois chegou, o médico olhou tudo e falou: você não tem nada. Mas como não tem nada se a pessoa está se sentindo doente? Não tem como. Porque a visão da medicina ocidental, ou medicina da matéria, ou medicina cartesiana, é que a doença visível é a única doença que existe. Por exemplo, uma pessoa está com um apêndice inflamado, um quadro clínico conhecido como apendicite, e a pessoa vai lá e o cirurgião tira o apêndice, curou a doença, acabou a doença. A pessoa está com uma pedra na vesícula, tira a vesícula, acabou a doença. A mulher está com mioma uterino, tira o útero, tira o mioma, acabou a doença. Se fosse assim, seria simples. O problema é que a doença, ela tem uma história. E nós não somos matéria, simplesmente. Não. Aliás, depois que o Einstein provou que energia e matéria estão dos dois lados da mesma equação, unidos por um igual, significa são iguais, corpo visível, ele é energia. Então, como eu encaro o corpo, imagino que você também, você daqui a pouco pode falar para mim, o corpo é uma unidade bio, psico, social, espiritual. Bio, psico, social, espiritual. Ou seja, nós somos seres altamente complexos para sermos reduzidos a uma visão simplesmente cartesiana, materialista, muito reducionista. Então, nós temos esse componente emocional, espiritual, o mental, o social. Né? Hoje em dia, por exemplo, as pessoas estão afetadas pela condição social, pela condição... Total. As pessoas estão ficando doentes pelo que está acontecendo no mundo, as notícias, tudo afeta. Para finalizar a minha introdução, eu queria dizer o seguinte: quando a gente aterriza no útero da mãe, aterrizou surfando. Um processo que muitas pessoas chamam de encarnação, porque o espírito vem de algum lugar e ele entra ali na matéria. A vida começa, o indivíduo vem para a face da Terra. Eu vim na face da Terra para viver um propósito de vida. Você veio, Marília, para realizar uma missão. Eu tinha um chamado, eu tenho uma missão, tinha um caminho. O que acontece é que quando nós estamos na barriga da nossa mãe, a nossa inteligência sistêmica, a nossa intuição, a nossa telepatia, nós entramos em contato com os nossos antepassados, com as questões não resolvidas. A mamãe teve problema na infância, a mamãe teve uma infância difícil, a mamãe perdeu o pai, os pais se separaram, a mamãe passou fome, papai teve problema, apanhou, e aí todos aqueles problemas a gente dentro do útero da mãe, nós queremos preencher o vazio deles. Nós queremos cuidar deles, nós queremos tomar as doenças deles. E aí, o que acontece? Eu abro mão do meu projeto de vida, da minha missão na face da Terra, para viver, para cuidar dos outros. Isso significa que eu me desvio daquilo que é o mais essencial para um ser humano. Você não está aqui na face da Terra para ser feliz. Não. Felicidade
ela é uma consequência de uma série de decisões e atitudes que você pode tomar que vão deixar a sua vida mais leve e vão existir pessoas que vão fazer você se sentir feliz. Mas felicidade não é o objetivo final. Nós estamos aqui na face da Terra para vivermos uma missão, um propósito, um projeto de vida, o seu projeto de vida. E cada um tem, né? Embora muitos não acreditem, né? Que Ou não vem a saibam. passeio, não saibam, Ou não né? saibam. E não saibam. E às vezes não acreditam, daí não conseguem nem buscar, né? Nem E aí, buscar. então, e aí esse é o ponto. Daqui a pouco eu vou falar o que a doença faz em relação ao teu projeto de vida, à tua missão de vida. Marília, o que você acha dessa? O que você achou dessa minha visão de doença? O que você tem a contar pra gente? Você que escreveu um livro e já falou que a doença, o câncer é meu amigo, né? E nós estamos dizendo que a doença é amiga. E essa é uma palavra estranha, as pessoas, mas como a doença? A doença é uma coisa tão ruim, destrói, o câncer vem para te matar e você chega a falar de amigo. Bom, então tá, tava aqui te ouvindo muito atenta. Se tu me permite eu me apresentar aqui, porque tem, enfim, muitas pessoas novas então é o seguinte, eu sou a Marília Tozon, sou gaúcha, sou escritora, sou treinadora e mentora comportamental de inteligência emocional e espiritual. Hoje eu sou isso porque eu vivo da minha missão de vida. Eu descobri aos 40 anos qual era a minha missão de vida, que era ajudar as pessoas através das minhas experiências, do que eu vivi nos últimos 23 anos da minha vida, mostrando que todos nós temos força e fé dentro de nós. Então, assim, esse é o meu primeiro livro, que eu lancei em dezembro agora, e ele se chama Meu Amigo Câncer. E eu acho que foi por daqui que nós acabamos nos conectando, né? Exatamente, eu achei muito interessante esse seu livro, eu vi o título do seu Instagram e falei, opa, eu preciso conversar com essa moça. Aí eu mandei uma mensagem para ela, me apresentei e a gente começou a conversar e cá estamos. Começou, é verdade. Então, assim, ó, o que hoje eu venho trazer aqui, a minha contribuição, espero, enfim, poder, né, trazer alguma coisa de bom para a vida de vocês, é de fato contar como que eu passei por tudo que eu passei na minha vida, a forma como eu olhei para as minhas doenças foi que me salvaram. Então, quando eu digo que o câncer, né, quando eu chamo assim, meu amigo câncer, e esse título ele foi muito questionado assim antes, né? Muitas pessoas assim, meu Deus, mas tu vai ofender alguém. Como é que tu chama um câncer, que é uma doença que maltrata, que judia da gente, né? Que leva tantas pessoas embora, de meu amigo. Só que é o seguinte, né? Meu amigo câncer se representa nada mais do que a minha visão de vida, o meu olhar para a vida. E eu acho que é aqui que começa também uma parte dessa nossa conversa, né? Como olhar amorosamente para as nossas dores. Então, assim, eu não vou, enfim, não posso aqui contar toda a minha trajetória desses últimos 22 anos. Ela está um pouco no livro também, mas começou aos 19 anos, quando então eu descobri repentinamente que eu estava com leucemia linfocítica aguda, tipo T, e no mesmo dia do diagnóstico eu já iniciei a quimioterapia, porque eu já estava enfim, estava violentamente, já tinha tomado todo o meu corpo. Acontece que eu tinha 20% de chances de sobreviver. E eu passei por um milagre, que se conta ali no livro, enfim, que a ciência, né, nunca explicou, mas que Deus com certeza explicou e de alguma forma ele se fez presente ali comigo quando eu entrei em remissão, 48 horas após o diagnóstico da doença, né? Então, assim, aquilo ali foi o primeiro momento. O que aconteceu? Eu entendi muito claramente, e daí assim, né, doutora, assim, hoje eu sou uma estudiosa de inteligência emocional, de inteligência espiritual, de comportamento, e eu entendo que o que eu fiz aos 19 anos foi de forma completamente intuitiva. Intuitiva. O que eu fiz, assim, o que a gente sabe hoje? Que a nossa mente subconsciente, ela não sabe a diferença do que é imaginação e realidade, mentira e verdade. Tanto que a prova disso é que quando a gente imagina um limão, assim, tu chupando um limão, já a boca já dá uma acidez, né? Já dá uma acidez na boca. Tem limão ali? Não tem. Mas o teu subconsciente acreditou que sim. O que eu fazia lá? Eu entendi que
teriam dois lugares, né, que esse câncer não chegaria, que era na minha mente e no meu coração. O resto eu tinha que entregar a Deus e ao tratamento. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a tirar toda a minha mente de dentro de todo aquele hospital, de tudo aquilo, e a trabalhar a minha mente pensando no futuro, criando coisas, criando sonhos. Por que eu estou dizendo isso? Foi aí que eu comecei a olhar para esta doença de um jeito diferente. E aí eu me aliei ao câncer. Eu nunca perguntei por que eu não fumava, não bebia, não tinha nada. Eu simplesmente era uma menina jovem, estava fazendo cursinho pré-vestibular, né? E veio essa doença e, enfim, e hoje eu sou muito grata a ela porque ela me trouxe até aqui, né? Ela me mostrou a minha missão de vida. Então, a forma como a gente olha para a vida define muito quem nós somos. A forma como a gente olha para a vida e vai olhar para uma doença é o que vai definir muito a forma como a gente vai se relacionar com ela. Então, assim, se eu tivesse ficado no papel de vítima, meu Deus, por que eu? Por que coitado e tudo? Teria sido outra. Para qualquer doença, eu acho que é isso, né? Quando a gente se põe assim para se revoltar, coloca revolta numa doença, por mais difícil que seja ela. E assim, ó, eu passei por coisas inacreditáveis. Eu passei por coisas inacreditáveis que eu não vou conseguir contar aqui. E eu só sobrevivi porque eu tinha gana de viver, paixão pela vida, uma fé inabalável e a certeza de que ia passar. Então, daí tu vai começando a criar resiliência, né? Que a resiliência é uma outra forma que a doença ela acaba criando na gente, para quem quer olhar para isso, né? De uma forma positiva. Perfeitamente. Você vê que eu costumo... Aliás, hoje mesmo eu gravei um vídeo falando sobre a minha maneira de ver a doença e como eu vejo a doença. Eu vou querer que vocês guardem duas frases que eu vou falar. Não sei se vocês guardarem essas duas frases pro resto da vida, eu vou estar realizado essa live, cumpriu a função. Para que eu já quero anotar. Pode pegar a caneta. Eu vou pegar a caneta. A primeira delas é bem difícil, viu? E eu tenho que me esforçar também, às vezes, para fazer. Que é, toda vez que você tiver um sintoma, uma dor ou uma doença, ou que você se lembrar disso, você vai dizer muito obrigado. Eu estava consultando uma pessoa, ela falou, tenho tontura. Eu falei, você já agradeceu a sua tontura? Ela falou, ainda não. Falei, mas por que agradecer? Ela falou, porque ela tem uma função na sua vida. Aí eu perguntei, o que acontece quando você tem a tontura? Ela falou, eu largo tudo e deito. Então, a tontura cumpriu a função dela. Te paralisar, né? Quebrei a perna. Você já agradeceu só quebrada a perna? Por quê? Você não conseguia. Eu tenho uma paciente que ela teve um encontro espiritual, então um encontro com ela mesma, mudou a vida dela, com uma torção de joelho, descendo uma escada, a escada da casa dela, uma torcidinha besta. Rompeu um ligamento, ela teve que fazer uma artroscopia, ficou com o joelho, ficou 60 dias com a perna para... Olha, deu uma mudança na vida dela. Uma enxaqueca, né? Eu falei sobre enxaqueca outro dia desse, com uma relação com sistêmica, com uma culpa que a paciente tinha porque ela engravidou, ela casou grávida e tinha vergonha do pai e ela ficou com essa enxaqueca a partir desse momento. Então veja, obrigado. Obrigado, enxaqueca. Obrigado, dor de cabeça. Obrigado, dor de dente. Obrigado, apêndice. Obrigado, dor de garganta, qualquer coisa. Obrigado, Covid. Obrigado, câncer. Por quê? Então essa é a primeira parte, dizer obrigado. Você acha isso muito maluco, Marília? Não, olha, eu vou te dizer o seguinte, assim, ó, duas coisas, tá? Em relação ao Covid, né? Vamos lá. Uma das coisas que o Covid, obviamente, que mexeu com tantas pessoas, com todos nós, na verdade, foi o quê? As pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de doença, certo? Que são muitas, graças a Deus, mas que nunca passaram por nada em termos de saúde. Viram o quê? A sua saúde afetada. Opa, só um pouquinho. Eu não tenho nada, sou super saudável, mas tem uma coisa no ar que se eu pegar eu posso morrer. Fato. Então deu o quê? Tocou aonde? Na saúde. Nós, sem saúde, não somos nada. O que nós fizemos sem a saúde?
Pera um pouquinho, vamos discutir conceito de saúde. Aí, Tá. eu discordo disso, tá? Vamos lá, Eu perfeito. discordo que quando a gente... Não sei se você conhece a constelação familiar sistêmica. Já fiz, já participei de Ótimo. uma. Então, na Maravilhoso. constelação, ou, por exemplo, hoje eu atendi uma outra pessoa. Fiz um atendimento dela há um mês atrás, tá? O que era a queixa dela? Ela estava com um problema de relacionamento no casamento dela. Tá. E a gente fez a constelação individual, ela lá no outro país, longe daqui, online. E na constelação, eu vi que ela olhava para 4 mortos no chão. 4 Tá. pessoas mortas. Certo. Ela identificou que os 4 mortos eram 4 irmãos que a mãe dela abortou. Tá. Então, ela que se considerava a segunda filha, Uhum. ela passou a ser a 6ª filha. Perfeito. E ela olhou para esses 4 irmãos e aí, assim, só isso, hoje, fizemos uma avaliação depois, ela me contou, daí minha vida mudou. Meu casamento retomou. Meus filhos, ela tem 2 filhos, né? Tão diferentes comigo. Eu falei, menina, você estava morta. Você estava longe, o seu corpo estava presente ali, mas a sua alma, o seu emocional estava doente. Você tinha uma doença que não aparecia nos exames, mas é uma doença muito grave, que é não Sim. viver Não vi- a Sim. vida, não estar presente. Sim. Sim. E hoje ela, assim, o marido sentiu, nossa, tipo assim, que bom que você voltou, né? Que Sim. Tu bom. olha, Por Tu favor, sabe bom. que isso. Então, assim, isso, ela tinha saúde? Não. Então, esse negócio fala assim, tem saúde. Não tem. São pessoas que estão com problemas emocionais, problemas espirituais, pessoas que estão voltadas para a morte, estão conectadas com antepassados mortos, não estão bem. Quem está bem, não fica doente. Tu sabe que eu, quando fiz a constelação, eu fui mãe 4 vezes, né? Mas, digo, aos meus braços chegaram a Maria e o Benício, né? Então, eu tive um aborto, depois eu tive a Maria, eu tive um aborto, depois eu tive o Benício. E quando eu fui constelar, eu constelei exatamente isso. E colocar os meus filhos todos na ordem deles. A Maria, não como primeira filha, como segunda filha, né? E o Benício, sim, o Benício estava na posição dele de 4º filho, né? Então, eu fui, enfim, avisada e conversaram comigo a respeito disso e eu fiz isso. Então, que legal, acho que deve ter sido bom para eles. Mas, olha, eu queria dar um exemplo, quer ver? Olha só. Eu convivo com uma doença, tá? O que aconteceu? Quando eu terminei meu tratamento de quimioterapia, eu fiquei internada de abril a dezembro. Depois, o outro ano inteiro, que foi em 1999, eu fazia quimio via oral. Eu já estava voltando para minha vida, me recuperando, cabelo começando a crescer, tudo isso. Daí eu comecei a sentir uma dor no pé, e essa dor no pé foi para o joelho, e foi para o quadril, e foi para os ombros. E foram 3 anos de um calvário até descobrir e conseguir um médico que aceitasse me operar. O que eu tinha? O que eu tive? Eu tive uma osteonecrose em todas as juntas do corpo, que é o apodrecimento dos ossos, devido às doses cavalares de cortisona que eu tomei durante o tratamento de quimioterapia. Essa doença tem cura? Não tem cura. Essa doença tem tratamento? Não tem tratamento, né? Então, assim, eu convivo com ela todos os dias da minha vida. E vou conviver com ela para sempre. E sei que na medida que eu for envelhecendo, ela vai ir, de alguma forma, avançando. Sim ou não, doutor? Me diz alguma coisa, então. Bom, a questão da cortisona é isso. Então, o que a cortisona faz? Nessa visão da medicina, que eu chamei medicina ocidental, medicina cartesiana, medicina da matéria, só existe a doença visível. Então, eu preciso tirar... A doença é a minha inimiga. Você não faz ideia do que é você fazer uma faculdade de medicina durante 6 anos e você é bombardeado de manhã, de tarde, de noite com essa visão de que você tem que acabar com as doenças, que a doença é sua inimiga. Então, quando a gente fala assim, a doença amiga, é um choque para a visão médica. E eu levei muitos anos preso a essa visão. Então, isso que você está falando, o que eu descobri? Quando eu comecei a estudar homeopatia, tem um conceito chamado supressão mórbida. Imagina uma panela de pressão com 2 válvulas de pressão. Certo. Ela começa a ferver e a água, o vapor está saindo nas 2 válvulas. Certo. Se você tampa uma das válvulas, o que acontece com a outra? Sim, aumenta? Vai sair mais água pelo outro lado. É isso? Uhum. Porque
a fervura não mexeu. A doença é essa fervura. Uma válvula é a leucemia. Então não pôde sair, tampou por aqui, ela saiu para o outro lado. Entendi. E no seu caso foi para os ossos, poderia ter ido para outro lugar. Poderia afetar o fígado, poderia ter afetado outros órgãos. Tá? Sim. Então, essa necrose não é somente efeito da corticoterapia ou da terapia de imunossupressão. Não é só, até porque a própria leucemia também é uma doença autoimune e não é uma doença só do sangue. É uma doença do sistema retículo endotelial, que é uma doença formada, que é um sistema formado por 5 órgãos: fígado, baço, medula óssea, timo e gânglios linfáticos. Então, a doença câncer é uma doença do sistema imunológico. O sistema imunológico é formado por esses 5 órgãos que trabalham em conjunto. Perfeito. Quando você suprime, ela não pode mais sair aquela perturbação, aquela explosão, ela sai para outro lugar. Isso chama-se metástase mórbida. Voilà. Uhum. E tu... Sim. Não, pode continuar. E aí assim, então, por isso que acabou afetando o seu sistema ósseo, porque faz parte da medula óssea, faz parte de um desses sistemas, entendeu? Sim. Poderia ter saído pelo fígado, um baço, qualquer outro lugar. Sim, mas assim, sim, você vai, e você, assim, na resiliência, você aprendeu a conviver com isso e você se lembra todo dia disso. Lembro, porque eu tenho dor de vez em quando, né? Então, assim, eu troquei recentemente, fiz a troca das próteses de quadril agora, em 2018, 2019, fiquei 18 anos com as primeiras próteses, e a cada tempo eu vou trocar. Eu sei que a cada tempo vai piorar muito, né? Então, os ombros que sempre foram bons, agora eu começo a sentir os meus ombros. Então, assim, ó, se eu me revoltar, ou ficar triste, ou me abalar com isso, eu nem levanto da cama de manhã. Se você falar obrigado... Mas claro, mas eu sou você totalmente vai lembrar, grata. olha, mas totalmente. Eu tinha 20%, eu estou naqueles 20%. Mas então, com certeza. Estou por aqui. Com 19 doentes, você não poderia imaginar que você teria filhos. Hoje você tem 4 filhos. Nunca. E assim, ó, eu tive 3 vezes de frente com a morte. 3 vezes. Uma delas foi no parto do meu filho, há 3 anos atrás. Que eu tinha 2 chances ali. Ou eu tive uma hemorragia violenta saindo do bloco cirúrgico. E aí resultou numa esterectomia, que foi, enfim, a retirada do útero. Mas assim, não tinham bolsas de sangue para repor o sangue que eu perdi. As bolsas levaram 1h30 para chegar. E o meu marido é médico, né? Tava junto ali, enfim, tava acompanhando. E ali eu podia ou voltar em estado vegetativo ou realmente falecer. Acordei entubada, notei, passei 3 dias lá. Depois o meu filho foi para UTI, enfim. Então eu já passei por coisas com envolvimento assim, de saúde, física e tudo, muito forte. Mas o que sempre me fez vencer e que fez amenizar e que me deu força e que reanima a minha fé sempre é acreditar. Eu com certeza não estaria nessa live hoje. Eu não teria te conhecido hoje se eu não tivesse tido leucemia. E lá, olha só que coisa. Tem uma parte aqui uma frase aqui do livro que eu conto que eu fiz um trato com Deus, né? Eu fiz um trato, eu disse assim, tu me deixa ficar e eu vou cumprir minha missão. E daí tem um trecho, eu tenho alguns trechos do diário aqui no livro. E tem um trecho que eu digo o seguinte, né? Eu digo assim, eu ainda tenho muito o que fazer aqui na Terra. Eu preciso ficar boa para cumprir a minha missão de vida. Eu escrevi isso dia 6 de abril de 2001. Eu não tinha noção do qual era a minha missão de vida. Eu não sabia. Posso te falar uma coisa que eu nunca falei? A maioria das pessoas que estão... Nunca ouviram isso. Deve. Quando eu tinha 13 anos... Eu estava andando de bicicleta lá em Presidente Prudente, onde eu morava, e eu tinha uma subida muito grande, uma subida onde eu morava, no meio do quarteirão. Então eu vim na rua de baixo e eu embalei, eu estudava música, toco piano, então assim, eu tinha um ouvido muito sensível. E eu escutava carros de longe, não tinha barulho de carro. Então eu embalei e entrei e subi com o embalo. Vinha descendo uma outra bicicleta. Ai, meu Deus. Pegou de frente, eu fui e caí e bati a cabeça. Em 1973, epidemia de meningite. Meus pais me levaram no hospital, o médico falou, olha, eu acho mais seguro ficar na sua casa, mas ele tem que ficar em observação.
24 horas depois eu entrei em coma, fui operado. Olha, mais uma coisa. Na mesma hora chegou, só tinha um cirurgião na época em Prudentes, neurocirurgião. Chegou uma outra pessoa acidentada, uma senhora, e ele falou assim, eu tenho que escolher, isso aqui é jovem, isso aqui já viveu mais, eu vou operar esse aqui que tem mais chance. Então, o que acontece? Isso, quando eu me recuperei, eu fiz esse trato que você fez aí. Eu tinha 13 anos. E falei, eu vou servir a minha missão de vida. E do jeito que eu fui salvo, eu vou salvar vidas. Olha aí, que lindo. E essa foi uma das coisas... arrepiado. E essa foi uma das coisas que me levou a ser médico. Eu nunca contei isso para ninguém. Médico, olha que lindo. Obstetra, não só um obstetra, mas assim, obstetra que fazia os partos humanizados, parto na água, um monte de coisa assim, fora da caixinha. E aí, o que acontece? Tudo isso me deu um elan. Mas eu me perdi um pouco ainda depois, Marília. E aí eu quero falar, lembra que eu falei que tinha uma frase? Lembro. A primeira frase, a primeira coisa que eu queria dizer. Frase é muito obrigada. Muito obrigado. Agora eu vou falar a segunda. Então diga. A segunda é isso que aconteceu com você. E a segunda é isso que aconteceu comigo. E a segunda é isso que acontece com todo mundo que olha para a doença com este olhar amoroso. Que é, a doença te traz de volta para você mesma. Ai, que lindo. A doença te traz de volta para você mesma. Como a gente se desvia do projeto. Como a gente quer cuidar dos outros. Como a gente quer ser salvador. Como você quer ser ajudador dos outros. Quer cuidar de todo mundo. Como eu vivi isso. E não cuida de si, né? Porque tem essa crença que nós somos, parece que, não sei se ensinados é a palavra, mas assim, que é o do egoísmo, né? Acho que a gente tem que entender bem assim, o que é de fato o egoísmo. Eu me colocar em primeiro lugar, não, é egoísmo. Imagina, não posso pensar em mim primeiro de jeito nenhum. Muito feio isso. Gente, essa crença tem que ser quebrada. Ela tem que ser quebrada. Eu falo muito para os meus clientes isso, sabe? Assim, a partir do momento em que tu estás lá no final da fila, ou como algumas dizem, Mari, nem na fila eu estou, como é que tu vai ser uma boa profissional, uma mãe feliz, uma namorada bacana? Não tem como. Quando a gente se cuida e olha, primeiro lugar, com amor para dentro de nós, se aceitando, sabe? Olhando as coisas boas que tem e as coisas ruins, querendo buscar melhorias para isso, daí tu começa a florescer. E daí tu te cuida, tu vai ser uma profissional melhor, uma mãe melhor, uma irmã e por aí vai. Movido por amor. Quando a gente é movido por amor, né, é diferente. A gente não é movido pelo financeiro, né? Tanto assim que hoje, assim, nós estamos aqui compartilhando nosso tempo, nossa vida, nossa experiência de vida, graciosamente, né? Por quê? Porque isso faz parte da minha missão de vida, isso faz parte da missão de vida da Marília. Então, a primeira frase, obrigado, doença, obrigado, dor de cabeça, obrigado, sintoma. Mesmo que você não me entenda, agradeça, porque ela não vem por acaso, ela vem para te trazer de volta para você mesmo. De volta para mim mesmo quando a gente só se desvia do caminho e alguma coisa precisa trazer de volta. E a doença, é o pé quebrado, é o acidente, é o inesperado, é aquilo que... Quantas pessoas eu já atendi com câncer? Quantas pessoas? Eu só imagino. Que acordaram e tão lindas. Começaram a viver depois do câncer. Né? Tiveram amor pela vida, fizeram uma escolha. É a hora que você tem que escolher. Tudo está me levando para a morte. Né? Não, eu quero viver. E é isso hoje que está salvando muitas pessoas com Covid. Muito. Quando elas decidem, eu quero viver. Eu escolho viver. Exato. Eu vou viver. Perfeito, assim, eu acredito muito, senhor, que tem momentos na vida em que a gente não tem como ficar em cima do muro. Não tem como ficar. Por exemplo, assim, tá com câncer, né? Que nem vamos lá. Dava um monte de coisas erradas. Davam coisas certas. Mas quando dava errado, eu não podia, tipo assim, meu Deus, agora não vai dar. Não, porque é agora que eu vou morrer, porque vai acabar. Daí dava algo certo. Agora eu vou conseguir. Gente, o cérebro não entende, não consegue lidar com isso. Decida. Ou enfrenta ou foge. Mas arca com as consequências. Se olhar para isso tudo com rancor, com raiva do porquê meu Deus, que grande oportunidade perdeu de evoluir.
E o Nossa, Covid é mais isso, assim, né? Uma oportunidade para a gente evoluir, né? Pois é, você falou uma coisa, né? Quando a gente entra como vítima diante da doença. Ah, eu peguei o negócio, peguei. Ah, claro. Aham. Não. A lei da atração não me deixa entrar como vítima. Eu atraio para a minha vida aquilo que eu Perfeito. preciso. Eu Perfeito. atraio as pessoas que eu preciso. Eu atraio na vida aquilo que me faz ser grande, aquilo que me faz crescer, aquilo que é preciso abrir a minha mente para enxergar É algo tudo aqui, maior, né? Tudo aqui, tudo algo, aqui. algo grandioso, algo que vai me levar para mais além, algo vai para me tornar mais amoroso. E isso a doença faz nas nossas vidas, né? Faz, faz, faz. Então a doença me traz de volta para mim mesmo. Então ela é minha amiga. Ela é minha amiga. Exatamente. O Com, câncer é meu muito, amigo, né? com muita dor. Com Dói. muita dor. Dói. Porra, Dói. se dói. Perda de tempo em cama, cirurgia. Dói. 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 Dói, mas começa a vida. Começa minha paciente que eu acabei de falar, ela começou a viver. Né? Começa Exatamente. Exatamente. quantas pessoas que começam a viver às vezes com 60 anos, com Mas, 70, nossa, nossa, nossa. E tu sabe assim, ó, tem uma sacada. acordar para a vida. Acordar para a vida, né? Acordar para a vida. Tem uma sacada que é o seguinte, assim, né? Quando a gente entende perfeitamente que quem manda aí em nós, na nossa mente, somos nós, não é a mente que manda na gente, né? Não é o nosso cérebro que manda em nós. Nós mandamos nele, nós assumimos. Porque isso aqui é uma bomba atômica, né, doutor? Eu Quando digo assim, uma temos bomba atômica, né? consciência. Quando temos consciência. Exatamente. Porque senão quem manda na gente é o subconsciente. É aquilo que eu chamo de mente quântica. E ela nos faz ficar doente, ela nos faz ter acidentes, ela nos faz atrair pessoas violentas, ela faz muita coisa ruim. Mas quando Ela estamos faz. conscientes, sim, temos essa força e esse poder. Tem essa força e esse poder. Já tem estudos que dizem, né, que as pessoas que têm a mente vagando, o que é a mente vagando? Eu tô lá, eu tô sem foco, eu tô sem rumo, ela tá em qualquer lugar, eu vou indo, tem muito mais chances de serem infelizes, né? Do que as pessoas que têm essa consciência e se apoderam disso, né? E daí tem uma sacada da minha filha de 5 anos, a Maria, que ela me disse o seguinte, ela tem umas ótimas, né, dela, disse assim, mamãe, por que quando eu quero levantar o braço ele levanta, eu quero levantar a perna levanta, como é que é isso, né? E desse aí, então, vamos lá, vamos dar uma lição de vida. Filha, então tá, então aqui dentro tem um cérebro, né, existe a nossa mente, quem manda nela somos nós. Eu comecei a explicar para ela de forma muito lúdica. Bem, quando tu pensa, eu quero levantar, tu manda esse comando e tu levanta. Ela ficou parada, ela disse assim, ah, então eu sou a chefe? Eu disse, isso aí, tu é a chefe. Eu achei ótimo, né? Nós somos, né, os chefes, né, e devemos ser. E daí a gente consegue conduzir para o melhor caminho, quando tem amor e paixão pela vida e muita consciência, né? Muita consciência. Muito bom, Marília. Foi feita uma pergunta no começo da live que eu gostaria de responder. Por favor. Tem muitas perguntas aí, assim, perguntas muito específicas, de doenças específicas, nós não vamos pegar, mas nós estamos pegando hoje um conceito de doença geral, um olhar para a doença, que é o seguinte, tem mais uma frase, hein? Aquilo que eu rejeito me aprisiona. Olha que lindo. Aquilo que eu rejeito me aprisiona. Aquilo que eu critico no outro me aprisiona. A pessoa que eu odeio me aprisiona. Quando eu não aceito algo na minha vida, me aprisiona. Quando eu não aceito o defeito da pessoa com quem eu convivo, me aprisiona. Então, quando você não aceita a doença que o seu corpo fez, que você atraiu de alguma maneira... E que tá ali para te dizer alguma coisa, te ensinar muito, né? Uma mensagem, é um e-mail. Chegou, e quando você rejeita, você se prende a ela. Então, ela fala, como olhar com amor, como olhar com esse olhar, se queremos ficar livre dela. Quando você quer ficar livre da doença, você está preso a ela. E aí ela não cumpre a função dela. Acolher a mensageira, a doença como mensageira, ela vai te dar a mensagem, ela vai falar para você, ela vai mostrar para você, procura um terapeuta, alguém que faça essa linguagem, a leitura, para você destrinchar a mensagem. Seja um câncer, seja uma gripe, seja lá o que for. Nos meus cursos online, lá no meu perfil, tem o Linktree. Lá tem um curso chamado Linguagens da Doença, onde eu dou em 25 aulas, dividido em 5 módulos, uma visão de como as doenças comunicam. O que as doenças falam, o que cada sintoma quer dizer, o que quer dizer braço esquerdo, braço direito, perna esquerda. E assim, passo, é bem genérico,
mas dá uma muito boa visão. É um curso, assim, um investimento bem acessível. Você que quer saber um pouquinho mais sobre doenças, sobre sintomas, vai lá e se inscreve e tira proveito disso. É um curso totalmente online. Legal. Voltando para responder ainda a última, essa pergunta que eu ia fazer, como aceitar aquilo que eu quero me livrar? Então, primeiro, se você quer se livrar, você está preso. A única maneira que você tem de liberar a doença é aceitando-a. É dizendo. Não se sentindo vítima, né? Entendendo que aquilo ali é para o teu crescimento, que aquilo ali pode te ajudar a evoluir, a ser um ser humano melhor, a subir mais um degrauzinho, né? Na escada da nossa evolução, que é por isso que nós estamos aqui, porque a matéria ela vai ficar, né? A matéria fica. O que evolui é nosso espírito, né? Fica nada, degrada depois. Degrada, pior ainda. Do pó viesses ao pó tornarás. É verdade. Mas a festa continua. A festa continua. A festa continua no outro plano. Eu listei, assim, eu tenho o livro e termina com as 10 lições que eu aprendi em 22 anos, 23 anos. E ali a primeira delas diz o seguinte, ó, que a vida nunca joga contra. Ela nos ensina o tempo inteiro. Então, quando a gente se, né, tipo, ai, porque a vida fez isso comigo, porque tá tudo errado pra mim, gente, nós atraímos, o doutor falou que nós pensamos, nenhuma pessoa positiva tem uma vida negativa, difícil, e nenhuma pessoa que é positiva, que é próxima, tem uma desgraceira. Não, né? Não bate. Então, a vida não joga contra, ela tá aqui para te ensinar, e quando a gente se põe a olhar amorosamente, é difícil? Vai ser difícil no começo. Eu não vou conseguir. Mas lembre-se que o nosso subconsciente, ele não sabe se é verdade ou mentira o que tu tá pensando, né? Então agradeça, tem esse sentimento de gratidão, começa a gerar isso dentro de ti, que as coisas vão começar a mudar. Ó, nota adorei. 1000, nota adorei. 1000. Obrigado pela presença. Que honra. Viu? Posso deixar aqui onde comprar o livro, quem quiser? Pode, por favor. Então tá, só quero dizer assim, que ele é um livro que abraça a todas as pessoas, tá? Ele é um livro que vai inspirar a tua força, a tua fé, vai te ensinar a ser resiliente, e as histórias reais da minha vida, elas são só como pano de fundo, mas é um livro que vai te levar a reflexões bem profundas sobre a vida. Ele é R$ 36,80 e ainda assim ajuda a Casa do Menino Jesus de Praga, que cuida de crianças com paralisia cerebral e motora severa. E daí aqui no meu Instagram tem o meu Linktree também, aqui na minha bio, e daí tu compra ali. Tem ele na versão e-book, online, impressa, enfim. Tá aí um livro para levar luz, né, para a vida das pessoas. Assim como você... Muita luz você tem, muito obrigado, um prazer receber você. Que prazer, viu? Que prazer. E a gente continua na nossa jornada, espero poder encontrar com você em outras situações. E espero muito também, muito obrigada. Você é de Porto Alegre? Eu sou de Porto, então, eu já dei vários cursos aí, tem muita gente já querendo me convidando para ir dar curso aí de novo. Então, então em por breve... favor. Não, em breve vou tá por aí. Em breve que eu digo, quando que essa... coisa... quando essa coisa, né? Passar. Dá uma melhorada, mas... livre, né? Livre não sei se vai ficar, mas dá uma amenizada. Vou dar uma amenizada. Eu acho que até o final desse ano, eu acho que a gente consegue ter um momento de melhor, então em breve eu apareço por aí. Então, forte abraço. Coisa boa. Fica com Deus, Deus abençoe, obrigado. Obrigada a todos. Para todos que ficaram com a gente até aqui, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Um beijo grande, vamos jogar luz nesse mundo. Com certeza, até mais. Tchau, tchau.